aí, consultor, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a aquisição de um terreno, como é que você pode fazer isso de forma fácil e prática, tá bem? Aqui na construtora, como é que eu faço? Se um corretor, se alguém me liga me informando, olha Pedro, eu tenho aqui um terreno para você, que eu acho que pode te interessar, a primeira coisa que eu vou pedir para a pessoa é o endereço. Eu vou chegar para ela e vou perguntar, qual que é o nome da rua, um número aproximado, né? Por exemplo, onde eu estou aqui, eu não tenho nenhum número do lado, mas eu tenho aquela casa logo ali embaixo. Qual que é o número daquela casa? Eu já vou ter uma noção aonde que isso vai estar na rua. E, ao invés de eu ir no terreno, o que que eu faço? Eu entro no Google Maps, digito o endereço, e a primeira coisa que eu faço é olhar, fazer uma visão por cima daquela área. Aqui onde eu estou, obviamente, eu não vou ter nenhuma casa nas adjacências aqui atrás de mim. Mas se for uma residência, um bairro que você estiver olhando e for de um alto poder aquisitivo, por exemplo, você já vai encontrar casas, muitas casas com piscinas, entende? Então aí você já consegue ter uma noção da vizinhança. Dependendo, até o tipo de telhado que você vai estar vendo, você também consegue saber como é que vai ser a casa, como é que é aquela vizinhança. Olhou por cima, a segunda etapa vai ser você entrar no Street View, que é aquela vista da rua mesmo que a gente olha pelo Google, e tá dando uma conferida ali, como é que seria a rua, ver se está do seu gosto, aí você vai ver alguma casa ou outra da vizinhança, se aquilo ali te atende, tá? Então assim, isso daí você já consegue fazer sem mesmo sair de casa. Gostou da localização que o corretor te ofereceu? Aí a próxima etapa vai ser o quê? Você vai chegar e vai perguntar para ele, qual que é o preço, corretor? Ele vai te falar, por exemplo, o lote ele custa 100 mil reais. Então tá, esse preço ele está dentro ou está fora? Se você não conhecer aquele bairro ainda, você pode entrar em outras imobiliárias da cidade e muitas vezes pesquisar por ali se ele está dentro ou não do preço, tá? Aí nisso daí, você olhou a localização, gostou, o preço por enquanto está te atendendo, aí você fala, ok. Próxima pergunta que você vai fazer para o seu corretor é a seguinte, ele aceita alguma negociação ou esse valor é o melhor valor do cliente, né, do seu cliente que está querendo vender? Não, ele aceita negociar. Então ótimo, então agora você pode continuar para a quarta etapa. Corretor, tá, agora você já me falou o preço, já me falou o tamanho, e qual que é a proporção desse terreno? Ele é um terreno que ele vai ser, por exemplo, com uma frente pequena e muito comprido? Ele é um terreno que vai ser mais largo, né, de frente, mais curto? Se o terreno ele for mais largo, a gente que é construtor vai conseguir construir mais imóveis no mesmo terreno. Porque muitas vezes o cliente que está comprando uma casa, dependendo obviamente do perfil, ele pode não querer tanto quintal. Então, se ele quer menos quintal, a gente pode fazer mais casas uma ao lado da outra e aí com isso está aumentando a área construída, a área útil construída dentro daquele terreno. Deu para entender? E aí agora então você já sabe a proporção do terreno. As proporções melhores são dos terrenos que tem mais frente do que fundo, tá gente? Mas é muito difícil às vezes se encontrar. Por exemplo, aqui nesse bairro onde eu estou, o padrão dos lotes ele é 12 por 30. São bons terrenos, aqui a gente consegue inclusive dividir ele em dois lotes de 6 por 30, que ficam duas ótimas casas. Agora que você já sabe, né, tudo isso, o que você tem que olhar? A documentação desse terreno, como é que ela está? Ela está toda ok? Se o corretor falar assim, Pedro, a documentação está em dia, então ótimo. Mas não é porque ele falou que você vai simplesmente acreditar na palavra dele. Você vai pedir a matrícula atualizada, com certidão de ônus e ações. Não tem nenhum ônus, não tem nenhuma ação sendo movida contra aquele terreno, é um ótimo primeiro passo. Mas o que você ainda tem que olhar, tá, para se garantir ainda mais? Você vai ter que olhar se tem algum débito na prefeitura, de ITBI, de IPTU, ITBI não, desculpa, de IPTU. Você vai olhar no estado, você vai olhar na União, se tem algum débito esse terreno. Porque se ele tiver, para fazer a transferência desse terreno, você vai ter que fazer a quitação desses débitos. Então, obviamente, você vai ter que abater esse valor no preço negociado, tá? Próxima parte, você vai olhar do vendedor, dependendo você vai olhar nos tribunais, se tem alguma ação sendo movida contra ele, dependendo do tipo de ação. As principais ações e mais perigosas são as ações trabalhistas. Por quê?
Porque as ações trabalhistas, elas têm condição de, dependendo, tomar o terreno de volta. Então, se às vezes a ação estiver em trâmite e já estiver quase que sendo julgada, dependendo, o juiz ele dá uma sentença ali e o terreno está dentro ali daquela ação como garantia, então isso aí pode ser prejudicial a você. Então dá uma olhada, vê como é que está a vida daquela pessoa que está te vendendo aquele terreno. Porque isso aí vai te salvar lá na frente de ter qualquer infortúnio, tá bem? Se o lote ele tiver em inventário, se ele tiver algum problema, quanto mais problema para você, melhor, desde que você queira resolver o problema, é lógico. Porque você vai ter um deságio no terreno. Continuando no nosso valor de exemplo aqui, 100 mil reais. Imagina que o lote está todo empipinado, mas você sabe como resolver. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, ele está valendo 100, mas tem que resolver isso, tem aquilo, tem um inventário. Eu posso te dar 70 mil nele e eu vou cuidar dessa documentação. 60 mil e vou cuidar da documentação. Então nisso daí você já vai ter um lucro. Por quê? Você tem que ganhar, quando você está adquirindo um bem, né, um imóvel, é na compra. Porque na hora da venda você vai vender a preço de mercado, não tem? Afinal aqui, olha quantos lotes que tem aqui, dependendo que podem estar à venda, certo? Então se você compra barato, você pode vender no mesmo preço de todo mundo e já está ganhando ali um bom dinheiro. Então a gente já falou de documentação, a gente já falou de localização. E aí por que eu estou nesse lugar aqui específico, né? Assim, por que eu não peguei um outro lugar às vezes? Porque agora está chegando na parte que seria praticamente uma das mais importantes aqui da compra de um terreno, pelo menos na minha opinião. O aclive e o declive. Às vezes você olha, igual eu estou aqui, tem terrenos à venda de um lado e terrenos à venda do outro lado da rua. Então você fala, eu posso pagar 100 mil ali e posso pagar 100 mil aqui? Negativo. É aí que dependendo, você pode achar que está fazendo um bom negócio e na verdade acabar fazendo um mau negócio. Por quê? Se vocês observarem, onde que eu estou aqui agora, aqui ó, a gente está num declive. Então, por exemplo, eu imagino aqui, tá gente, só para dar um exemplo para vocês, eu imagino que a altura da rua até ali, eu devo ter ali em torno de uns 40 centímetros de desnível. Tá, Pedro, e aí, o que isso daí significa? Que para deixar o terreno lá, nivelado com a rua, eu tenho que subir 40. Só que você concorda que se você só deixar nivelado com a rua, a água da rua ela vai entrar no seu terreno. Então o que você tem que fazer? Você tem que subir ainda mais o seu terreno para quê? Para que a água, todo mundo sabe que ela vai do lugar mais alto para o mais baixo, ela escorra, né, do fundo do seu terreno para frente. Eu aqui na consultora, eu costumo trabalhar com 0,5%. Isso já é o suficiente, tá? Mas aí o nível ele tem que ser muito bem batido para você poder conseguir trabalhar com isso. Se você tiver com dúvida, tiver com medo, trabalhe com 0,8%. O que vai dar em centímetros isso, Pedro? Num terreno de 30 metros, a gente está falando ali de 15 centímetros, ou seja, o fundo, nesse exemplo que eu estou dando, teria que estar a 55 centímetros mais alto do que a frente da rua, para que a água naturalmente caia para cá. Se você for trabalhar com 0,8, você vai estar falando ali de 24 centímetros no fundo, tá, gente? Aí vai depender de você e do profissional aí com quem você está trabalhando. Ao passo que, do lado de cá, olha só como é que é diferente a história. O terreno ele está descendo para cá, ele já vem em direção à rua. Então, dependendo aqui, eu praticamente não vou precisar de aterrar. Ou se eu precisar, vai ser uma correção mínima ali, entende? Então, enquanto aqui a gente está falando de jogar alguns caminhões de terra, né, para manter a sua casa mais alta e tudo mais, ali do outro lado a gente está falando potencialmente de ter que comprar bloco de concreto, ter que fazer um pequeno muro de arrimo, a gente está falando de ter que comprar vários e vários caminhões de aterro. Então nisso daí você está envolvendo cimento, você está envolvendo profissional, que você vai ter que contratar para fazer, o bloco por si só e tudo mais. Então, suponhamos que aqui você tivesse que investir 5 mil reais para deixar ele do mesmo jeito que o lado de lá, entendeu? Só que assim, ali já está pronto. Então, na verdade, esse lote aqui ele não pode valer os mesmos 100 mil que o lote do lado de lá. Então, sempre fica atento. Se você vê que seu lote, o dono está te oferecendo um lote e ele está ali descaído, esse lote eu vou ter que gastar aterro demais, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu vou gastar 10 mil de aterro, então eu vou te pagar 90 mil.
nele, entendeu? Aí sim você vai estar fazendo uma boa compra. Uma outra coisa que também pode influenciar no preço do lote, né, assim, vai ser a sua vontade de morar naquele lugar. Por exemplo, suponhamos que um familiar seu morasse ali onde está aquele muro. Aí você fala, eu preciso morar do lado do meu pai, da minha mãe, muitas vezes eu tenho que cuidar dela, né, fazer algo desse tipo. Para você esse lote ele vai ter mais valor. E aí o que eu indico dependendo da coisa assim, né, se você for conhecido no lugar que você estiver? Que não seja você a fazer a oferta de preço naquele lote, tá? Por quê? Se não é você quem vai fazer a oferta, dependendo, o dono do lote não vai saber que está comprando para você. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, se ele sabe, ah, não, é para a filha, a mãe dela está doente, esse lote custa mais. Mas se é para um terceiro, você fala, ah, não, terceiro, fecha lá com ele, não, só na hora de passar para o nome, que passa para o seu. Aí nessa daí também você já economizou um bom dinheiro. E por fim, né, a última dica aqui, uma dica bônus, é sobre vizinhos, tá? Depois eu não vou fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, mas o que acontece? O vizinho, sempre olhe como é que está a situação do vizinho. Se ali fosse um vizinho, ou então aquele muro ali mesmo, você vai começar a construir do lado, bate algumas fotos, faz algumas coisas, para que caso a construção do lado de lá já tenha algum problema, aí no futuro, o dono da casa ele não venha falar que foi você que ocasionou aquilo ali, entendeu? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, mas é bom você estar atento também a isso. Gente, gostou do vídeo? Curtiu? Compartilha, ajuda mais gente, tem tanta gente que às vezes está comprando um lote errado, ou não sabe como é que compra, isso daí vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, tá bom? Um abraço para todo mundo.